Olá, sexta-feira, 24 de maio de 2019. Acontece neste momento no auditório Paulo Kobayashi a Frente Parlamentar em Defesa da Cadeia Produtiva da Reciclagem em São Paulo. No Brasil, segundo a Associação das Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, a ABRELP, são geradas 80 milhões de toneladas de resíduos sólidos por ano, mas somente 3% delas são recicladas. Você pode continuar a acompanhar essa frente parlamentar através do nosso site, que é o al.sp.gov.br e também pelo YouTube. Vamos a outros destaques da edição de hoje do Jornal da Assembleia. CPI que apura a venda ilegal de animais no estado de São Paulo cria grupo no WhatsApp para agilizar as investigações. O Dia do Assessor Político foi comemorado aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. Audiência pública no Legislativo Paulista teve como tema de debate as candidaturas avulsas. A partir de agora, no Jornal da Assembleia. O Dia do Assessor Político foi comemorado aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. O evento aconteceu no auditório Paulo Kobayashi. Confira agora na reportagem. Isis é assessora parlamentar há 18 anos. Se sentiu honrada com a homenagem. Se você ser um assessor político, é você prestar um serviço para a comunidade, é você saber falar com as pessoas, é você atender um grande público, é você estar lá inteiramente ligada às leis, às legislaturas, saber o que o parlamentar faz, é você realmente, como diz a própria palavra, assessorar o político e automaticamente dar assistência para uma comunidade. É um dia importante, como fala, sem assessor não existe parlamentar. Então, por isso, hoje, esse dia faz com que a gente tenha uma noção do que é realmente a política, uma noção do que é realmente ser um assessor e fazer disso uma coisa melhor e muito maior para a comunidade em si. O Dia do Assessor Político foi comemorado no auditório Paulo Kobayashi, na Alesp, e organizado pela Associação dos Consultores, Assessores e Articuladores Políticos de São Paulo. Entre os homenageados estavam representantes das polícias civil e militar. O assessor político hoje ele tem conhecimento do que acontece na periferia, ele traz realmente aquilo que acontece para o mundo político. Ele está, vamos dizer assim, mais antenado nos problemas reais, nas estruturas, situações. Ou seja, é uma homenagem justa. Com toda certeza. Muito bem lembrado que é o dia de hoje. Através dos assessores políticos, através da ligação dos articuladores políticos, junto à comunidade, junto a sua autoridade, o seu político, tem a ver com a polícia. Que muitas vezes o assessor vai lá e articula junto com os comandantes, junto com os policiais, a forma de agir e ao pedido da comunidade. Então, o serviço do articulador político junto à comunidade, junto ao policial, tem a ver. Reinaldo é vereador em Santa Isabel, município que fica a 60 quilômetros da capital. Fez questão de participar também das homenagens. A presença do assessor é muito importante ao vereador, a qualquer cargo político, O assessor, eu acho que ele é a base do candidato, Ele é a base do vereador, ele é a base do prefeito. Um bom assessor se torna um bom político. O presidente da ACAPESP ressaltou que os assessores políticos são a base de um parlamentar. São esses profissionais que no primeiro momento dão todo o suporte para o seu parlamentar, seja ele do executivo ou legislativo. E também esses profissionais estão diretamente nas ruas, ouvindo as demandas da população em geral e trazendo para dentro de uma casa como essa, como a Assembleia, em busca de projetos, novas leis e dirimindo todas as demandas junto com a população. Deputados usam rede social na defesa dos animais. CPI que apura a venda ilegal de animais no estado de São Paulo cria grupo no WhatsApp para agilizar as investigações. Na primeira reunião da comissão foram aprovados 4 requerimentos, uma moção e 3 convites para pessoas ligadas à causa animal e também à fiscalização de maus-tratos para prestarem depoimentos. O plano de trabalho da CPI, que deve levar 120 dias, também foi apresentado e aprovado. A ordem definida no documento para as oitivas tem como objetivo agilizar a investigação e embasar melhor os parlamentares. Em um primeiro momento, serão convidados todos os protetores, pessoas que têm uma atuação incisiva na proteção dos animais, pessoas que já fizeram resgates em canis em situação de maus-tratos. Posteriormente, pessoas públicas que tenham um engajamento na rede social, que
conseguem, nas suas páginas, terem um apelo da sociedade, né, com comentários. Posteriormente, funcionários públicos, policiais militares, policiais civis, promotores e, por fim, os criadores, né, que também devem ter seu espaço aqui respeitado, né? A gente não pode, conforme foi falado hoje, colocar um estigma que todos são praticantes de maus tratos. Então, essa vai ser a nossa linha de trabalho para que desenvolva de uma forma correta e mais célere, porque o tempo é curto e o trabalho é longo. Foi aprovado também a criação de um grupo em um aplicativo de mensagens para facilitar a comunicação de denúncias e as diligências da comissão. Surgiu uma ideia das deputadas Maria Lúcia Amari, da deputada Adriana Borgo, no sentido de ter um grupo de WhatsApp, inclusive, ter um trabalho no sentido de, inclusive nós vamos deliberar na próxima reunião, mas já estamos construindo um consenso, para que a CPI ela tenha mobilidade, né? Não dá para a gente, por exemplo, vai fazer uma diligência em um determinado canil, esperar uma semana para aprovar, para ir na outra. Não, estamos construindo um instrumento jurídico para que a gente tenha aí a mobilidade, para que a CPI possa acordar de manhã lá às 5 da manhã, correr para a CPI, para um determinado canil, ver o que está acontecendo, fazer a diligência, tudo devidamente construído legalmente. Nós somos muito ativos no WhatsApp, é uma comunicação muito rápida, muito prática, né? É impressionante. Aliás, mandei uma mensagem para um deputado ontem, 00:30, 00:35, ele já estava respondendo. Então, assim, é assim. Então, com certeza vai ser um instrumento maravilhoso para que a gente possa agir com a celeridade que o tema exige. Deputados da CPI da FURP realizaram uma vistoria ontem na fábrica da Fundação para o Remédio Popular em Américo Brasiliense. A comissão apura denúncias de irregularidades na gestão da fundação. 5 parlamentares foram pessoalmente ao interior paulista para conhecer a estrutura da unidade, seus sistemas de produção e entender os motivos da ociosidade da fábrica. O deputado Edmir Chedi também esteve no local. Fábrica que iniciou a sua construção em 2005, terminou em 2009, só foi operar em 2015, ela entrou em operação. 4 anos depois, ela só produz 25% da capacidade máxima que ela tem. Isso nos deixa perplexo, porque a rede pública precisa de mais remédios produzidos a um custo menor do que o mercado. E é isso que nós viemos aqui, verificar como vai o funcionamento da fábrica e agora buscar informações lá na CPI. Essa foi a segunda diligência da CPI. A primeira aconteceu na semana passada na unidade da FURP, em Guarulhos, na Grande São Paulo, onde há uma outra fábrica de medicamentos. Na última terça-feira, dia 21, a comissão aprovou requerimentos para ter acesso a uma série de documentos relacionados ao empreendimento, como a íntegra do processo licitatório, projeto básico, planilha de preços e medições e evolução da obra. A comissão terá 120 dias para concluir o trabalho de investigação, prorrogáveis por mais 60 dias, caso necessário. Bem, a assessoria de imprensa do ex-governador Geraldo Alckmin, um dos governadores do estado no período das obras da FURP, informou que a denúncia nunca chegou ao seu conhecimento. Já a assessoria do ex-governador e atual senador José Serra, que também governou São Paulo durante as obras da FURP, ainda não se posicionou sobre essas denúncias. A Comissão de Segurança Pública e Assuntos Penitenciários aprova o projeto que libera a comercialização de bebidas alcoólicas nos estádios de futebol. Voltamos já já. Docentes da Universidade de São Paulo afirmam que o corte federal de verbas para a educação é o caminho para a destruição do ensino superior. João da Costa Chaves, presidente da Associação de Docentes da Unesp, fez essa declaração durante uma audiência pública nesta quinta-feira aqui na Assembleia Legislativa. O encontro faz parte de um ciclo de audiências públicas previsto para acontecer no Parlamento Paulista.
com a presença de parlamentares, estudantes e representantes das entidades de docentes das 3 universidades estaduais paulistas, USP, Unesp e Unicamp. A ideia é debater o atual cenário das instituições públicas de ensino do estado de São Paulo. A gente conseguiu no último período incluir uma série de setores da sociedade que antes não tinham acesso à universidade, as classes mais baixas da população, a população preta, indígena, que a partir das cotas conseguiram de fato serem na universidade. E com isso tem uma série de implicações na própria lógica da universidade. Então, uma ampliação de bolsas de auxílio para garantir a permanência estudantil. O imposto ele tem que vir um pouco também nesse sentido. A forma de financiamento da universidade tem que vir um pouco nesse sentido, de conseguir ampliar e dar vazão a essa nova leva de estudantes que surge nas universidades. A audiência pública Universidades em Debate aconteceu no auditório Paulo Kobayashi da Assembleia Legislativa de São Paulo. A iniciativa foi da deputada professora Bebel, do PT. A parlamentar, que é presidente da Comissão de Educação e Cultura, disse que pretende discutir a real situação das instituições, tendo em vista que circulam informações na CPI da gestão das universidades públicas, que estão sendo contestadas por estudantes e profissionais que trabalham nas universidades. Hoje, o que acontece nas universidades públicas? Os alunos vão fazer a educação básica na particular, né? Isso já é uma propaganda, está valendo. E ele acaba, na verdade, indo para a universidade pública. Na universidade, os alunos da escola pública, ao contrário, eles estudam na pública e depois vão disputar FIES para pagar a universidade privada, né? A gente tem que inverter essa pirâmide. Não é por todo mundo que não é pobre para fora, não é disso que eu estou falando. Estou dizendo o seguinte, vamos fortalecer a educação básica de tal maneira que ela dê condições para que qualquer um, tá certo? Qualquer um, pobre ou rico, entre na universidade, desde que o ponto de partida se iguale. Do contrário, a gente vai continuar invertendo a pirâmide social. O presidente da Associação dos Docentes da Unesp, João da Costa Chaves, enfatizou a necessidade do aumento do financiamento público, que garanta o ensino de qualidade e o desenvolvimento das pesquisas científicas. Enquanto nós não tivermos um recurso suficiente para manter as universidades de tal modo que elas possam fazer o que sempre fizeram, né? Um trabalho de excelência, produção de ciência e tecnologia, pensamento crítico, um processo de educação fundamental e de excelência também para a juventude paulista e brasileira, enquanto isso não acontecer, as universidades estarão a caminho, né, da destruição. E imagino que a CPI que foi criada aqui nessa Assembleia Legislativa é um elemento a mais no sentido de desgastar as universidades, né, e de empurrá-las para o caminho da destruição. Comissão de Segurança Pública e Assuntos Penitenciários aprova projeto que libera a comercialização de bebidas alcoólicas nos estádios de futebol. O PL segue agora para a Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento. A privatização dos presídios estaduais também foi assunto dos debates durante essa reunião. A reunião analisou e votou 11 itens. Apenas 4 foram aprovados. Inclusive o projeto de lei 1363 de 2015, do deputado Itamar Borges, que libera a comercialização de bebidas alcoólicas nos estádios de futebol. Mas o assunto mais discutido na comissão de hoje não estava nem na pauta. Era a privatização dos presídios. Ele foi protocolado pelo deputado Luiz Fernando Teixeira, do PT. É um convite ao secretário de Assuntos Penitenciários, né, para que viesse explicar na Assembleia Legislativa, para a Comissão de Segurança e para a Assembleia como um todo, o que pretende o Estado com essa privatização. Nós temos uma experiência no Brasil que foi em Minas Gerais e não deu certo, né? E agora ele pretende fazer, não uma PPP, mas efetivamente conceder a exploração de presídios para iniciativa privada, como se o preso fosse uma mercadoria. Nos preocupa muito o que ele pretende, a forma que ele pretende. Este agente penitenciário se surpreendeu ao ver que a privatização foi amplamente questionada pelos parlamentares. Hoje, ele aponta que um dos medos da categoria é não saber quem estará à frente dos presídios nos próximos anos. Nosso maior receio é justamente do crime organizado, que nós temos um crime organizado em São Paulo, que ele já é ali coordenado com os presos, e com a privatização vai ficar muito mais fácil de ele adentrar.
O deputado agente federal Danilo Balas também está preocupado com as condições de trabalho destes profissionais, caso hajam as privatizações. Um agente penitenciário, aquele que trabalha no sistema de administração penitenciária, que trabalha 30 anos de serviço no 12 por 36, trabalha 7 anos e meio no regime fechado. Ele fica 7 anos e meio da vida dele dentro de uma penitenciária. Então, condições de trabalho, armamento adequado e reconhecimento salarial, e é isso que o agente federal Danilo Balas pede nesta comissão. Nós temos que saber o que é a segurança de São Paulo, não é só a polícia na rua prendendo, é quem toma conta das pessoas que estão dentro dos presídios. Acho importante, essa comissão vai ser muito brava, vai ser muita briga, mas vai ser importante para o povo de São Paulo saber que nós estamos brigando por eles, pelos funcionários da SAP também, mas também pelo que for melhor para a segurança pública de São Paulo. Instituto do Legislativo Paulista, o ILP, completou o curso de cerimonial público com Carlos Takahashi. No topo, tá? O topo é Marinha, Exército, Aeronáutica, é a precedência das 3 Forças Armadas. Takahashi, que é chefe de gabinete da Casa Civil do Estado de São Paulo, abordou no curso temas como protocolo, organização de eventos, noções de etiqueta, símbolos nacionais e redação protocolar, entre outros. Esse evento, na verdade, surgiu para dar um apoio aos assessores dos deputados, para que eles entendam e saibam bastante a questão prática do cerimonial público. Então ele está dando algumas dicas com um tom histórico e ele está fazendo coisas bem, como um workshop mesmo, uma coisa bem prática para que as pessoas entendam como que é feito o cerimonial, qual que são as regras, realmente dando assim para eles uma ferramenta para que eles possam ser bons cerimonialistas. O evento tem por objetivo levar conhecimento para profissionais da área e pessoas que pretendem trabalhar no ramo. Bom, a iniciativa do ILP foi absolutamente providencial, muito importante para aqueles que querem levar para os seus municípios, para suas câmaras municipais, um pouquinho mais de subsídio para você ter a oportunidade de conduzir dentro da lei, dentro dos preceitos que as leis oferecem, né, um cerimonial público de mais qualidade. No total, o curso foi oferecido em 4 módulos e foi concluído aqui na Assembleia Legislativa. E faltam poucos dias para o encerramento da campanha de vacinação contra a gripe e mais de 1 milhão de crianças e 160 mil gestantes ainda não tomaram a vacina. A campanha vai até o dia 31 de maio. A meta é imunizar 90% do público-alvo. E é necessário que pelo menos 4,4 milhões procurem a vacina contra o vírus influenza até o fim da próxima semana. O governo paulista anuncia a criação de um plano de desenvolvimento econômico para o estado. Nós voltamos em instantes. A audiência pública realizada aqui no Legislativo Paulista teve como tema de debate as candidaturas avulsas. O evento foi promovido pela deputada Janaína Pascoal, do PSL. O advogado e professor universitário Rodrigo Mesomo tentou se candidatar a prefeito da cidade do Rio de Janeiro sem se filiar a qualquer partido político. Não conseguiu. O caso está no Supremo Tribunal Federal. Nos grandes países democráticos do mundo, a regra é de que o indivíduo ele pode se candidatar de modo autônomo. E o Brasil é signatário de um pacto, o Pacto de São José da Costa Rica, que permite a candidatura independente. Pedi ao judiciário a minha inscrição, isto foi negado na base e eu recorri até que o processo chegasse ao Supremo Tribunal Federal e agora está sob o exame do Supremo Tribunal Federal. E o que o Supremo decidir neste caso será de aplicação obrigatória a todos os casos no Brasil. No sistema atual, para se candidatar, é preciso estar vinculado a um partido político. O Brasil tem hoje 35 partidos. É o embrião para a formação dos partidos. E aí, mas não de cima para baixo, mas de baixo para cima, naturalmente, o pessoal escolhendo e futuramente esse agrupamento vai se transformar num partido. A deputada Janaína Pascoal, do PSL, convidou especialistas favoráveis e contrários à candidatura avulsa, para que a discussão fosse mais
consistente e direta. O que é possível, sim, é a apresentação de uma proposta de emenda constitucional, buscando a alteração do texto constitucional e, a partir daí, permitindo as candidaturas avulsas. A ordem jurídica brasileira atual não permite as candidaturas avulsas. Se vier a permitir, por exemplo, eu mesmo sou favorável em relação aos cargos do Poder Legislativo, uma série de modificações muito importante precisa ser feita. Só para exemplificar, hoje o cômputo de quem ganhou a eleição, por exemplo, numa casa legislativa, depende do voto dado aos partidos e aos candidatos. Eu sou simpático à ideia. Eu acho que o mundo caminha para isso, outros países também adotam a candidatura avulsa, e eu acho que nós precisamos buscar um espaço. Agora, isso vai depender de uma legislação específica, porque nós precisaríamos mudar o nosso sistema jurídico atual. A função da Assembleia, ela ainda existe. A gente ainda cria um debate num contexto agregatório que seja regimentado. Então, isso não é desestabilizante. Mas entendemos o porquê que os partidos são contra a candidatura independente, porque isso enfraquece os partidos. E eu acho que é exatamente para esse caminho que a gente precisa trabalhar. Eu sigo defendendo a candidatura avulsa, sigo entendendo que o Supremo Tribunal Federal, que terá aí a oportunidade de se manifestar sobre o tema, pode sim reconhecer esse nosso direito fundamental, se não para todos os cargos, pelo menos para os cargos majoritários, presidente, governador, prefeito, senador, que também é uma eleição diferenciada com relação aos deputados. Creio que seria o ideal poder para todos. O presidente do Parlamento Paulista, o deputado Cauê Macris, do PSDB, que abriu o evento, ressaltou a importância da discussão. Independente das posições, favorável ou contrário, acho que todo o debate sempre é bem-vindo. Acho que esse é o papel do Poder Legislativo. A gente ouvir a sociedade, ouvir as pessoas que são operadores do direito, nesse tema específico, que é o tema eleitoral, para poder compreender em que momento nós estamos vivendo e também quais são as ações possíveis. O governador João Dória anuncia a criação de um plano de desenvolvimento econômico para o Estado. O projeto, que é baseado em incentivos específicos para cada setor, inclui investimentos em infraestrutura, qualificação profissional e pesquisa. O programa foi anunciado pelo governo nesta quinta-feira. É voltado para a indústria de transformação do Estado. São empresas que respondem por cerca de 75% da produção paulista. Elas foram organizadas em 11 setores: metal metalúrgico, máquinas e equipamentos, automotivo, químico, borracha e plástico, derivados de petróleo, petroquímico e biocombustíveis, alimentos e bebidas, têxtil, vestuário e acessórios, couros e calçados, tecnologia, ecoflorestal. E, por fim, o setor de saúde e fármacos. O programa é um pacote de benefícios. Abrange tributação especial, financiamento com taxas menores que as de mercado, programa de qualificação profissional, desburocratização, além de incentivo por parte do Estado em infraestrutura, pesquisa e tecnologia. De acordo com o governo, os detalhes do plano vão ser divulgados nos próximos 2 meses. A expectativa é atrair investimento estrangeiro e gerar mais postos de trabalho. O desemprego no estado paulista, segundo o IBGE, atingiu 3.600.000 pessoas no primeiro trimestre deste ano. É necessário emprego. O Brasil está parado, está com muita discussão, muito vai e volta à esquerda, à direita, está na hora do Brasil começar a progredir. E ele está fazendo o trabalho dele aqui em São Paulo. A gente fica muito feliz que isso aconteça, né? Estamos até privatizando algumas empresas aqui em São Paulo, porque, na verdade, o Estado tem que ser educação, saúde e segurança. Né? O resto não tem que ser as empresas privadas mesmo. Então, acho importante que se abra esses polos. Caso haja incentivos fiscais, nós não podemos deixar com que aconteça a guerra fiscal que foi abolida do nosso país, né? Então, nós precisamos, de forma inteligente, conseguir, sim, trazer mais investimentos, girar a economia, fazer com que novos empregos sejam fomentados no nosso Estado, mas de uma maneira que não dê dupla interpretação aos assuntos. Claro, nós sempre vamos lutar por emprego, por desenvolvimento e principalmente por capacitação. E a Caixa Econômica Federal pretende iniciar um programa de renegociação de crédito para consumidores que hoje, devido à inadimplência, estão fora do mercado. Segundo o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, serão oferecidos descontos de 40% a 90% na renegociação. O Banco Público espera obter pelo menos R$1 bilhão com o programa.
De acordo com os economistas da Caixa, o alvo são as pessoas de menor renda. A estimativa é que possam ser beneficiados até 300 mil pequenas e médias empresas e 2,8 milhões de pessoas físicas com dívidas de até R$ 2.000. Brasileiros com renda inferior a 3 salários mínimos representam 70% de quem renegocia dívidas com os bancos no país. Na outra ponta, os que têm renda superior a 10 salários mínimos representam 5% dos que devem para instituições financeiras. Para ajudar a população endividada, a Defensoria Pública tem intermediado diversos acordos de renegociação. Aqui na Lesp, acontece um mutirão até o final da tarde de hoje, com o objetivo de promover entendimento entre credor e devedor. É importante apontar, indicar essas ferramentas de solução amigável de conflitos. A gente utiliza um site do Ministério da Justiça, que é o consumidor.gov.br, uma ferramenta bastante efetiva para dialogar com as instituições financeiras e tentar, seja rever cláusulas abusivas ou também renegociar, parcelar dívidas. Jornal da Assembleia desta sexta-feira termina aqui. Lembrando a você que a partir das 2h30 da tarde a TV Alesp transmite ao vivo a sessão plenária, que você pode acompanhar através do nosso site, que é o al.sp.gov.br, e também pelo YouTube. A gente se vê de novo na segunda-feira, a partir do meio-dia. Até lá, um ótimo final de semana para você.